Olá, nesse momento nós estaremos apresentando a vocês os principais resultados obtidos através de um teste de intrusão que foi realizado na empresa Photographer. Nós, através dessa apresentação, estaremos mostrando a vocês os principais resultados que obtivemos, quais foram as vulnerabilidades identificadas e estaremos passando todo esse relatório para a empresa a fim de que seus funcionários realizem a manutenção e a correção dessas falhas o quanto antes, dessa forma, minimizando a superfície de ataque de elementos externos. Todo o processo foi realizado pela nossa equipe, tanto a fase de testes como a fase de documentação, e a nossa equipe é composta por mim, que sou o Felipe, pelo Gelson, pelo Otávio e pelo Rodrigo. Ao longo dessa apresentação, nós gostaríamos de compartilhar com vocês todas as etapas desse processo, desde conceitos básicos a explicar qual a importância de realizar um pentest, como foi elaborado o escopo sobre um ambiente definido, os tipos de teste e as limitações do projeto. Também gostaríamos de compartilhar as metodologias utilizadas, cada fase dela e explanar um pouco melhor como cada uma delas funciona. Exibiremos as principais vulnerabilidades que conseguimos identificar. Estaremos demonstrando um plano hipotético de exploração para que os perigos e os riscos dessa fase fiquem mais claros. E por fim, estaremos apresentando os principais aprendizados que obtemos através desse processo. Bom, vamos começar falando qual a importância de se realizar um pentest. E afinal de contas, o que é um pentest, não é mesmo? Pentest ou teste de intrusão é uma avaliação de segurança que ajuda a garantir que a aplicação esteja protegida contra ameaças externas. Então, nossa equipe ela vai assumir o papel de atacante, simulando um ambiente real no qual um usuário malicioso poderia tentar obter informações privilegiadas, tentar acessar ou derrubar o sistema da nossa contratante. Então, é uma medida preventiva e isso, através de uma série de testes, nós conseguimos identificar vulnerabilidades e então trabalhar o máximo possível em cima dessas vulnerabilidades, a fim de que a superfície de ataque seja limitada, trazendo assim redução de impactos financeiros e reputação diante da sociedade, diante do mercado, permitindo que a empresa tenha um ambiente mais seguro para si e para seus clientes. O escopo ele foi definido junto ao contratante a fim de reduzir qualquer desconfiança por qualquer uma das partes. Então, durante a elaboração do escopo, são definidos os tipos de teste, como vai se dar o ambiente, quais serão as limitações que a equipe vai ter, quais são os nossos objetivos e metas ali durante essa fase de testes. Desse modo, nós evitamos qualquer desconforto que possa vir a surgir por qualquer uma das partes durante esse processo, impedindo que nós tenhamos acesso a arquivos confidenciais da empresa que possam vir a denegri-la ou que possam vir a expor publicamente algo, uma informação confidencial. Então devemos respeitar todos os pilares da informação durante esse processo. Em relação ao ambiente de teste, ele foi constituído por duas máquinas virtuais, sendo uma para intrusão, o sistema operacional Kali Linux, que vem de fábrica com diversas ferramentas dedicadas a esse tipo de serviço, e uma segunda máquina com um sistema alvo, né, o qual foi devidamente estressado e testado para localizar possíveis vulnerabilidades. Esse sistema alvo que foi entregue ao projeto nada mais era que uma máquina virtual, né, como citado, onde no momento que a gente carregava ela, ela já subia todos os serviços que estavam presentes nela, representando o que seria na vida real, sem que houvesse o nosso contato direto com ela. O meio de comunicação entre essa máquina que foi destinada à intrusão e a nossa máquina-alvo foi uma rede NAT isolada do hospedeiro, de modo que a gente tivesse um laboratório mais limpo. E também o nosso intuito durante esses testes seria verificar como que esse sistema ele se comportaria na internet aberta para clientes, onde eles pudessem acessar e também pessoas mal intencionadas que nós estaríamos representando buscariam por vulnerabilidades dentro desse próprio sistema.
E durante a definição desse escopo todo, estabelecemos juntos com o nosso contratante que o tipo de teste ele seria black box, no qual a gente não teria nenhuma informação prévia sobre o ambiente, como versão de serviço que estaria rodando lá, softwares, bancos de dados, etc. Tudo isso para tornar mais realístico possível os nossos testes realizados. Outra limitação que foi estabelecida foi o acesso à máquina, em que o acesso à máquina ele não poderia ser realizado de maneira física ou então direto, né, como se a gente estivesse entrando na máquina e fazendo um login comum. Além disso, também limitou-se os testes de engenharia social para obtenção de outros tipos de informações privilegiadas. Bem, e agora falando um pouco aí da metodologia que foi empregada, nós buscamos aí uma metodologia que prezasse pela ordem da entrega de resultados confiáveis em um tempo hábil. E para isso foi aplicada uma metodologia de testes de intrusão desenvolvida nos conceitos estabelecidos pelo próprio NIST, que é um órgão público norte-americano de renome mundial no âmbito de segurança cibernética. Em coesão com os conceitos do NIST, a metodologia empregada visa buscar por vulnerabilidades em todo o escopo do projeto, de modo que o processo ele é dividido em 7 etapas distintas, sendo elas a etapa de varredura, né, onde são identificados alvos e serviços para explorar. Nesse caso, em específico, apenas identificamos o IP do sistema, né, pois como se trata de uma máquina virtual que não está disponível na web, não temos mais informações para adquirir de maneira mais passiva. E para isso nós utilizamos a ferramenta do Nmap. Em seguida nós temos aí a etapa de enumeração, que durante essa etapa de testes são realizados aí testes mais diretos no próprio host, né, com o intuito de listar os serviços que estão rodando, a versão deles, as portas que estão abertas e o que está sendo executado nelas. E nessa etapa nós usamos novamente o Nmap e também utilizamos o FUF para listar todos os diretórios desse host. Como terceira etapa, nós temos os testes de vulnerabilidades, que são realizados testes de verificação dessas vulnerabilidades que foram encontradas, mapeando todas elas com base no ponto de acesso e o nível de criticidade delas. Durante essa etapa, ferramentas que tragam um contexto do comportamento na rede, como Burp Suite ou Wireshark, são bem úteis. E para classificar as vulnerabilidades mapeadas, foi utilizado a própria calculadora CVSS junto ao banco de dados de exploit, como o ExploitDB. A quarta etapa se chama exploração, onde são exploradas essas vulnerabilidades mapeadas e documentadas na etapa anterior. E durante essa exploração são realizados também ataques de força bruta em pontos de input, como locais de login ou então de comentário. Também é realizado o acesso a arquivos, né, que possam estar desprotegidos, implementação de shell reverso e etc. Além das ferramentas citadas anteriormente, né, como o Burp Suite, também foi empregado nessa etapa o uso do Hydra, né, que é uma ferramenta de brute force, e o Metasploit Framework, né, que foi utilizado para gerar o nosso shell reverso e também para fazer o listening dessas informações que eram recebidas. Depois da etapa de explorações, nós temos a etapa de escalonamento de privilégio. Essa etapa só é possível se a gente conseguir realizar a exploração e entrar no sistema alvo, né? Que uma vez dentro dele, normalmente é necessário que haja um escalonamento de privilégios até alcançar o nível de superusuário, onde é possível realizar qualquer tipo de ação nessa máquina. Após concluir a etapa de escalonamento de privilégio com sucesso, nós temos a etapa de pós-exploração, onde identificamos maneiras de persistir nesse sistema, né, com o objetivo de prolongar esse acesso como superusuário, como também roubar informações que estejam presentes no sistema e até implementar vírus nesse sistema, como ransomwares ou então keyloggers, trojans, etc. Quando todas essas etapas são concluídas, com sucesso ou não,
é realizada uma etapa de documentação, onde indicamos todos os problemas que foram identificados, colocamos possíveis soluções, argumentações com base no impacto, e com isso nós temos a geração aí de um relatório profissional. Após a realização de todos os testes, nossa equipe encontrou um total de 7 vulnerabilidades, as quais na etapa de documentação foram devidamente registradas, incluindo formas de correção, o que pode ser facilmente encontrado dentro de nosso relatório. Neste momento, falaremos sobre cada uma das vulnerabilidades, mas gostaríamos de focar em seus impactos para o negócio, como forma de alertá-los para a importância de realizar essas correções. A classificação das vulnerabilidades encontradas serão definidas de acordo com 3 critérios. Qual a complexidade de exploração dessa vulnerabilidade, qual a complexidade de identificação e o quanto as informações sensíveis estão expostas ao risco. Por exemplo, uma vulnerabilidade do tipo Blocker, ela apresenta uma baixa complexidade de exploração, uma baixa complexidade de identificação e as informações sensíveis estão altamente expostas a risco nesse tipo de vulnerabilidade. O gráfico está dividido pela categoria da vulnerabilidade e pela plataforma em que ela foi encontrada. Por exemplo, aqui na porta 80, onde está alocado o site da empresa, a gente conseguiu encontrar uma vulnerabilidade do tipo Critical e 2 vulnerabilidades do tipo Major. Já na porta 445, onde a gente encontrou o serviço Samba rodando, a gente conseguiu encontrar uma vulnerabilidade do tipo Blocker e uma vulnerabilidade do tipo Critical. Na porta 8000, onde a gente pode encontrar o serviço Coping rodando, a gente encontrou uma vulnerabilidade do tipo Blocker e uma vulnerabilidade do tipo Major. Esse resumo das vulnerabilidades aqui, ele está dentro do nosso relatório, como resumo mesmo, porque dentro do nosso relatório a gente tem todas as vulnerabilidades de forma mais detalhada. As vulnerabilidades do tipo Blocker identificadas foram 2. A primeira aqui, a que permitiu a realização da escalação de privilégios administrativos na máquina, de fato é a mais crítica que a gente encontrou. Ela consiste em uma exploração de um arquivo com permissões especiais que foi identificado acessando através da conta do usuário, permitindo então que realizássemos a escalada de privilégios e assumíssemos controle total à máquina ali como root. A segunda vulnerabilidade, ela é referente ao acesso não privilegiado de compartilhamentos SMB. Existem pastas no serviço Samba que elas não têm nenhum tipo de tratamento de controle de usuário e qualquer usuário que consiga adentrar a esse serviço, ele tem acesso às informações críticas ali dentro. Informações que foram ali necessárias para que a gente pudesse fazer a escalação de privilégio, uma vez que dentro ali das pastas compartilhadas existem e-mails e até senhas que são compartilhados sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de controle de usuário ali. Quanto às vulnerabilidades do tipo Critical identificadas, nota-se que o servidor utilizado não suporta um número elevado de conexões, o que pode fazer com que a disponibilidade do serviço seja afetado caso não haja nenhum tipo de tratamento nas conexões simultâneas ou um correto balanceamento do tráfego. Nos nossos testes a gente conseguiu até derrubar o serviço por um momento. Além disso, ainda não foi identificado dentro do serviço SMB de compartilhamento de pastas nenhuma tela de login ali que permita a pessoa que está tentando o acesso fazer a validação desse usuário. Então, mesmo sem importar nenhum tipo de ID de usuário, nenhum tipo de senha, a gente consegue adentrar ali e ver o que tem disponível dentro ali do compartilhamento SMB, o que deve ser corrigido. A gente tem que fazer a imposição de uma assinatura na configuração desse host aí. Sobre as vulnerabilidades categorizadas como Major, foram identificadas 3, sendo uma relacionada à versão do jQuery, que pode facilmente ser verificada através ali de um plugin no seu navegador. A gente consegue saber qual a versão dos serviços que estão sendo rodados. E, por estar desatualizada, ele já possui inúmeras vulnerabilidades reportadas aí na web para essa versão. Então, mostrando aí a importância de sempre manter ali os serviços
estão rodando sempre na última versão atualizada. Identificamos também que existem diretórios navegáveis no servidor web, com isso deixando documentos e arquivos expostos de forma pública, o que certamente aumenta a superfície de ataque, podendo servir aí até como vetor de ataque por um hacker mal intencionado. E por fim, foi também identificada uma vulnerabilidade na qual se faz possível burlar o sistema de upload de arquivos do Cooking, né? Mesmo ele aceitando só arquivos com extensão de imagens, essa validação ela pode ser facilmente burlada através de uma manipulação do HTTP, permitindo assim que a gente consiga injetar ali arquivos maliciosos para infectar o dispositivo. Esse aí foi um resumo das vulnerabilidades encontradas e agora o Gelson vai falar um pouco sobre a proporção que a exploração dessas vulnerabilidades apresentadas aqui podem causar à empresa. Bom, não se sabe ao certo o plano de negócio da Photographer, as extensões da DAIS ou qualquer detalhe relativo ao que traz lucro à empresa, por exemplo. Mas, hipoteticamente, vamos supor um cenário para comprovar aqui os impactos relacionados à reputação, credibilidade e economia da empresa. Imaginemos que a espinha dorsal de toda a operação da empresa seja esse site. Tudo está ocorrendo bem, até que um hacker mal intencionado traia ao seu conhecimento as vulnerabilidades que a gente apresentou aqui e faça todo esse passo a passo que a gente também documentou no relatório até conseguir o acesso root. Com tal privilégio, o hacker poderia fazer o que quiser com a aplicação e seus dados, como, por exemplo, criptografar todos os dados internos importantes ou instalar um backdoor que extrai informações valiosas da empresa. Mas suponhamos que uma equipe da área de segurança ou tecnologia que acabe detectando via log de acessos que coisas estranhas estão acontecendo. O pessoal aí suspeita de um ataque, mas não sabe ainda por onde procurar, vamos dizer assim. Paralelamente a isso, o hacker que sabe o que está fazendo, né, concentra ali em explorar as vulnerabilidades que permitem a negação de serviço, por exemplo. Vamos falar de negação de serviço, certo? Daí a aplicação ali fica indisponível, um grande impacto pode ser causado, a receita diminui, o cliente deixa de ser cliente, etc. Então, todas as energias da empresa, obviamente, vão ser focadas ali em resolver esse novo problema de impacto direto, certo? Todo mundo incansavelmente ali em prol a resolver o problema da aplicação fora do ar. Enquanto isso, por outro lado, o hacker continua. O hacker continua ali acessando a aplicação por meio do backdoor, ou de repente voltando ali provisoriamente a aplicação, né, de maneira controlada, em horário prescrito ali, a aplicação volta para ele poder rastrear as informações, né, que as informações sejam pareadas, né, com o servidor dele, por exemplo. Ou seja, enquanto a equipe está ali focada num problema, o hacker já está com os segredos comerciais, já está um passo adiante, ele já está com segredos comerciais, já está com as informações financeiras, com dados confidenciais. E finalmente, então daí vamos supor que a equipe descobre a existência do backdoor, mas aí já pode ser tarde. Muitas coisas já foram descobertas, ainda tem a questão da LGPD que pode atuar, arquivos perdidos, enfim, danos graves são realidade. Então, colocamos aqui situações hipotéticas, né, mas que ilustram o quão importante é corrigir as vulnerabilidades encontradas na aplicação. É essencial o investimento nessa área de cibersegurança relacionada à aplicação do Photographer, para poder ter um resguardo contra a reputação financeira e até mesmo operacional da empresa. E finalizamos assim a nossa apresentação. Esperamos que, através de tudo que foi explorado, através de tudo que foi compartilhado nesse documento, nessa apresentação, a empresa possa vir a trabalhar para mitigar essas vulnerabilidades, de modo que os atacantes não possam mais ter esse tipo de acesso à rede interna da empresa. Conforme definido no escopo, depois de chegar na rede interna, nós paramos os ataques, encerramos as nossas atividades, documentamos tudo que foi encontrado, tudo que foi explorado, como foi explorado, a fim de não ferir nenhuma das diretrizes estabelecidas inicialmente no escopo. Então nós não exploramos de fato os arquivos da rede interna da vítima, da contratante. Finalizado esse processo, quando obtemos acesso à rede interna, então nós
encerramos as atividades e realizamos a limpeza de rastros. Tiramos todos os exploits que foram utilizados, eliminamos todas as ferramentas que utilizamos ali para invadir o sistema da contratante e restauramos o sistema, o ambiente que nos foi passado ao seu estado original, a fim de que, respeitando os limites do escopo, para que não venhamos ser acusados de nenhuma infração adicional. Os aprendizados foram compartilhados através dessa apresentação e através do documento, no qual exploramos mais a fundo todos os passos que foram realizados para obter essas informações, para chegar nessas vulnerabilidades. E agora cabe à empresa e seus funcionários trabalhar para aplicar essas medidas de mitigação, e nós estamos disponíveis para qualquer momento realizarmos novos testes, continuarmos explorando e verificar se de fato essas vulnerabilidades foram solucionadas ou não. E assim finalizamos essa apresentação. Muito obrigado por assistir até esse momento e segue os nossos contatos. Para qualquer tipo de atividade realizada teste de intrusão, a fim de melhorar a segurança na sua empresa, podem nos contatar. Muito obrigado e até a próxima.